favorecidos e afortunados. Mateus, capítulo 5, verso 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus ele estava no monte e ele estava reunido com os seus discípulos. E no início do capítulo 5 vai dizer então que Jesus ele vai ensinar aos seus discípulos. Ele começa a ensinar aos seus discípulos sobre o quê? Sobre o reino de Deus. Bom, até aí bacana, mas tem uma outra coisa. Junto a essa turma, os seus discípulos, quem estavam? Os outros ouvintes, uma multidão imensa. E o que essa multidão queria com Jesus? Essa multidão, ela ainda não tinha sido despertada para o reino de Deus. E como então que Jesus chama a atenção de todas essas pessoas, incluindo os seus discípulos, que eram o seu foco principal? Jesus tinha um foco principal, que era então aqueles 12 discípulos. Mas como então despertar aqueles que ainda não havia ainda compreendido alguma coisa? Bom, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é que a palavra bem-aventurado, ela pra gente ela pode dar aquela impressão de que é uma coisa assim, poxa vida, que pessoa feliz. Algumas traduções traz até assim, ó, feliz os pobres de espírito. Mas não é feliz sabe aquele estado de alegria, não é aquele estado de felicidade, não é isso. Essa palavra bem-aventurada, ela é bem mais profunda do que isso. Essa palavra tem a ideia de afortunado, favorecido. Favorecido aqueles que são pobres de espírito, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E o que mais aquele povo buscava? O reino dos céus. O que mais eles queriam? O reino dos céus. O que mais nós devemos querer? O reino dos céus. O que mais nós precisamos projetar? O reino dos céus. O que é mais importante nas nossas vidas? O reino dos céus. E por que então eles eram afortunados? Então por que eles eram favorecidos? Porque eles eram isso. Porque eles estavam diante, sabe de quem? Do próprio Filho de Deus. O próprio Filho de Deus estava ensinando a eles coisas básicas sobre o reino dos céus. Afortunado homens, aqueles que estavam ali naquele monte, observando as suas instruções, ouvindo a sua voz, o próprio Filho de Deus que veio aos homens, o Deus Emanuel, o Deus conosco. Afortunado homem que sou. Te agradeço, Pai, pela tua graça. Te agradeço, ó Deus, porque o Senhor estabeleceu muitas coisas entre nós. E entre elas, o Senhor estabeleceu que o seu Filho viria falar aos nossos corações a respeito do reino de Deus, ao qual nós devemos gastar todas as nossas energias em buscá-lo e tomar posse do mesmo. Em nome de Jesus, te agradecemos por isso. Que Deus te abençoe.